Boa noite, meus irmãos. Nós estaremos hoje continuando a sequência do livro de Salmos. Vamos iniciar e terminar o Salmo 31. Semana passada nós estivemos aqui com o irmão Arthur, ele pregou o Salmo 30. E hoje foi lido o Salmo 29, o Salmo 30. Iniciaremos então o Salmo 31, como nós temos feito aqui de forma sequencial e expositiva. Deixa eu abrir as coisas aqui. Os irmãos fiquem à vontade para entrar, arrumar espaço aqui. Eu acho que tem cadeiras livres aqui, ó, direita, esquerda, enquanto a gente vai abrindo. Salmo 31, Lamentos e Louvor, é como está o título aqui na minha Bíblia. Vamos ler. Pedir para você acompanhar, independente da tradução que você tem aí em mãos, me acompanhar. Não estou achando espaço para colocar isso aqui. Canto aqui. Deixa assim. Salmo 31. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma. E não me entregaste nas mãos dos inimigos. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu povo, teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha voz, súplice voz.
quando clamei por teu socorro. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, revigore-se no vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida. Senhor, cremos que a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e suficiente para nos aconselhar, para nos corrigir, para nos instruir. Nós sabemos a nossa condição, sabemos que somos necessitados da tua revelação, da tua iluminação, da tua mão, Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra. Por isso nós suplicamos, Deus, fala conosco. De fato, fala conosco essa noite, por meio da tua palavra, porque queremos ouvir a tua voz e estamos aqui para ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se os irmãos conseguiram perceber, mas é um salmo bem angustiante. Quando eu fui procurando alguns comentários sobre o texto, sobre esse capítulo, sobre esse salmo, muitos comentaristas davam um nome como se quisessem resumir o que esse salmo de fato quer dizer, e a maioria deles traz a ideia de desespero. Quando você procura no YouTube, por exemplo, Salmo 31, você vai ver vários títulos de várias pregações: o desespero, o homem desesperado, o desespero da alma, a alma desesperada, a depressão da alma. É um salmo muito profundo nesse sentido. Você vê que é até difícil a gente dividir em blocos de louvor, em blocos de aflição, porque no meio da aflição ele louva a Deus, no meio do louvor ele diz que está angustiado. É um salmo angustiante. Talvez não tão difícil de entender, mas quando você de fato lê e pensa naquilo que ele está falando, é um salmo que angustia, que te faz pensar nas suas próprias dores, angústias, medos, mazelas. Enquanto eu lia o Salmo 31, eu fui sendo muito impactado pelas falas de Davi. E aí a gente já começa dizendo que é um salmo de Davi. Davi abrindo o coração, rasgando a alma para Deus. Fui impactado pela minha própria vida, pelas minhas próprias angústias, pelas minhas próprias tristezas particulares. Mas também fui lembrando, pensando, e à medida que eu fui lendo, eu conversei com alguns irmãos que estão aqui, lembrando de algumas pessoas que sofrem dores parecidas. E eu conheço algumas que sofrem aqui, mas à medida que a gente vai lendo, parece que algumas frases são muito parecidas com frases que a gente ouve em aconselhamentos, em conversa. E a ideia é que a gente ore junto com Davi essa noite. Como eu falei, eu acho que, e à medida que a gente vai lendo os comentários, eu creio que é um salmo bem direto, bem simples de se entender, mas bem profundo e, às vezes, difícil de se viver. Salmos como o Salmo 88, que é só lamento, eu acho que é um salmo que talvez a gente pularia se a nossa igreja não pregasse de forma sequencial, expositiva. Porque por que eu vou começar a semana pensando em angústias, em aflições? Mas é interessante que, diferente do Salmo 88, o Salmo 31, ele traz um alívio de louvor, um alívio de glorificação a Deus. Eu tentei dividir o Salmo em alguns blocos, bloco que até traz o nome na minha Bíblia, por exemplo, né? Lamentos e louvor. E a gente vê realmente isso, uma divisão de lamento, uma outra parte de louvor. E eu queria começar pensando a respeito do poema em si. Pastor Hilton sempre repete isso aqui, né, que é um poema, e a gente precisa ler o texto como um poema, e é justamente por isso que eu particularmente tenho lido alguns poemas, e eu tenho conversado com alguns irmãos, tenho postado Fernando Pessoa,
Belchior e algumas coisas durante a semana, justamente para tentar aprender a ler poema. É muito difícil ler poema, é muito diferente. E nesse último mês, tentando estudar sobre poema, eu trouxe um texto de John Piper falando sobre salmos. Piper fala assim em um dos livros dele: há uma libertação profunda e um alívio que vem quando nós encontramos uma maneira de ver e dizer algumas realidades preciosas ou impressionantes, que vêm um pouco mais perto de fechar a brecha entre o que temos vislumbrado com a nossa mente e o que temos aprendido com o nosso coração. Piper diz em um dos livros dele sobre Salmos que poema nada mais é do que a tentativa de você tapar a brecha entre uma rocha gigante que é a realidade do Evangelho que você conhece e que você crê, de um mundo vindouro, de um mundo que Deus está cuidando, e o outro lado de um mundo que é sofrimento, que é dor. Piper diz que o poema é a tentativa humana de tapar essa brecha e juntar esses dois mundos de uma forma que a racionalidade pura não é capaz de fazer. Ele diz no mesmo livro, 300 páginas da Bíblia foram escritas com poesia, porque o objetivo da Bíblia é construir uma ponte entre o amortecimento do coração humano e a realidade viva a Deus. A leitura de um salmo é basicamente a tentativa do homem de falar com Deus, de expressar aquilo que Deus tem falado com ele. E o poema nada mais é do que essa tentativa da gente dizer coisas que são inexprimíveis. E enquanto eu pensava a respeito do sofrimento de Davi, há várias ideias do motivo de Davi ter escrito isso. Alguns textos, alguns comentaristas vão dizer que Davi provavelmente escreveu enquanto estava passando aquela aflição de Absalão, alguém que tinha o traído, então vivia no meio de uma perseguição, no meio de zombaria. Outros vão dizer que é impossível definir o momento exato que ele escreveu isso. Existem vários pensamentos a respeito do momento em que Davi escreveu isso. Mas o fato é, Davi está sofrendo. Davi está em profunda aflição. E o sofrimento de Davi nos ensina muito. Nos ensina a sofrer, por exemplo. Nos ensina a orar no sofrimento. E é interessante como o sofrimento nos traz poesia. Por mais incrível que pareça, talvez um ouvindo o outro ou lendo o outro, eu vi um comentário do pastor Augusto Nicodemos, um comentário do Hernani Dias Lopes, e os dois comentam de um mesmo homem chamado William Cowper, o escritor de alguns hinos do Inário da IPB, de alguns hinos do Cantor Cristão e de alguns hinos que tem nos Salmos e Hinos. E a gente canta esses louvores e não imagina a dor desse homem. É engraçado que os dois, nas suas pregações, comentam a vida dele. E eu queria começar pensando sobre o sofrimento, e para não dar exemplos próprios, pensar em William Cowper, um reformado que nasceu em 1731, morreu em 1800, jovem, prodígio, diferenciado daqueles que estavam ao seu redor, começa a ficar apaixonado por poesia. Com 6 anos, perde 3 dos seus 4 irmãos, fica só a menina. Com 7 anos, perde sua mãe. E com 8 anos, é enviado para a escola de Westminster, onde ele fica num período de internato até a sua adolescência. Nesse período, ele aprende inglês, francês, latim, grego, começa a traduzir os maiores clássicos da história e, com 19 anos, se forma em Direito. Como advogado, foi obrigado pelo pai a ser advogado. E, com 21 anos, tem a sua primeira crise depressiva. Angustiado, ele escreve em seu diário: fiquei impressionado com tal desânimo dos espíritos, como ninguém, além daqueles que já sentiram o mesmo, podem ter a menor concepção. De noite eu estava sobre a prateleira, deitado em horror,
e levantando-me em desespero, eu realmente perdi todo o gosto por esses estudos. O que me antes era intimamente ligado à minha alma, agora os clássicos não tinham mais nenhum encanto para mim. Eu tinha necessidade de algo mais salutar do que diversão. Mas eu não tinha ninguém para me orientar onde encontrá-lo. Com 23 anos, noiva com a menina, um pouco antes do casamento, o sogro não permite o casamento. Então, começa uma sequência de um homem que escreveu uma boa parte daquilo que a gente canta. 3 tentativas de suicídio. Tentou se enforcar e o pino quebrou. Tentou pular, a longarina quebrou. Na última tentativa, ele desmaia, mas seu pai o encontra no chão. Pula no rio Tâmisa, mas estava muito raso e não morre. Atirou sobre uma faca e a faca quebra nele mesmo. Brincando, Nicodemos, falando sobre a vida dele, diz assim, e tem gente que acredita que não tem predestinação. Com 32 anos, ele foi internado no manicômio, porque naquela época não tinha um cuidado, depressão, não existia isso, ninguém pensava sobre isso. E no manicômio ele ouve um cara chamado Whitefield, amigo de John Wesley, e se converte ao Evangelho. Fica então mais 35 anos servindo a Igreja Reformada da Inglaterra. Ele escreve um dos louvores que eu vou ler. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu, na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz para me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou, a vida eu consegui. Assim, pois, fez-me com amor andar no trilho seu, confio sempre com fervor em quem por mim morreu. William Cowper virou um pastor e escritor, continuou um poeta, mas morreu em 1800 ainda muito angustiado. Era notório que ele tinha picos de depressões profundas ao longo de toda a sua história. E em cada pico de depressão ele escrevia um hino, que a gente canta até hoje. E não sabe que aquele hino foi cavado em profunda dor, talvez em angústias que a maioria de nós não sente ou não sentirá. A verdade é que poemas como esse poema de Davi, que nós estaremos lendo, e já lemos e leremos passo a passo essa noite, são como preciosidades que talvez a gente só encontre em angústias profundas. Eu sei porque nós não estamos fazendo palestra aqui, eu sei porque somos igreja e eu conheço pelo menos uma parte da juventude, tenho conversado com uma boa parte e sei que muitos passam por angústias, aflições, dores, tristezas. Algumas, como William Cowper, que nem sabia explicar o motivo de suas tristezas. Foi até por isso, antes de eu ler e acabar até o final do texto, que eu trouxe, imitando meus irmãos europeus, que sempre fazem isso nas pregações reformadas, 2 livros que talvez seguiriam o que a gente pregaria, que vai pregar essa noite. A Depressão e Graça, de Wilson Porte Jr., A Vida de David Brainerd, e Sobre a Vida de William Cowper, que eu tenho em PDF, se vocês quiserem, de graça, escrita por John Piper, e onde ele quer mostrar que o crente pode viver, e não só viver, mas morrer, e viver a vida inteira em profunda angústia até o dia da sua morte. Um pouco diferente daquilo que a gente ouve nos dias atuais, mas necessário, para que a gente não pense que sofrer e lamentar não é coisa de crente. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Aqui começa o pedido encarecido de Davi. Senhor, livra-me, Senhor. Senhor, seja o Senhor o meu refúgio. Senhor,
Seja o Senhor a minha segurança, livra-me, Senhor, por tua justiça. E ele então coloca uma imagem de um Senhor que o guardaria. A imagem que ele usa é um castelo. Senhor, livra-me, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Eu fechei tudo aqui, agora já perdi, já era. Vamos seguir. E é interessante que, e eu tenho visto vocês também, e muitos de vocês colocarem na internet as falas do Kleber Lucas, as falas esqueci, Leonardo Gonçalves, e eles comentam também sobre Castelo Forte, como se fosse algo que a gente não deveria falar, porque denota poder militar, mas é um salmo de Davi. Castelo forte. Tu és, Senhor, o meu castelo forte. No meio da angústia de Davi está pedindo, Senhor, seja, Pai, o meu castelo. Em Ti eu estou escondido e eu não quero ser envergonhado, Pai. Coloca-me dentro desse castelo forte que é capaz de me salvar, de me livrar das armadilhas que estão me colocando. Cidadela fortíssima que me salve. Castelo forte, também louvor que Lutero escreve, falando sobre também a segurança que nós temos em Deus. Imagem repetida no Antigo Testamento de fortaleza, de cidade forte, de monte, castelo forte. É a ideia poética de um homem que sofre e pede, Senhor, me esconde em Ti. A verdade é que talvez todos nós sintamos angústias, mas talvez nem todos nós temos coragem de senti-la diante de Deus. Por uma teologia fraca, por uma compreensão errada, por uma visão errada de quem nós somos, de quem Deus é, mas que, com certeza, os salmos têm nos ensinado. O versículo 3 vai dizer, porque Tu és minha rocha e minha fortaleza, por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. E aí alguns trechos a gente vai ver que são muito parecidos, eu vou explicar no primeiro e depois eu vou só relembrando o que ele quer dizer, mas o que a gente vê aqui agora é que Davi está dizendo, olha, o Senhor é minha cidade forte, o Senhor é meu castelo forte, o Senhor é minha rocha, fortaleza. Por quê? Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. A verdade é que a confiança de Davi, e não só de Davi, mas de muitos escritores do Antigo Testamento, está sempre vinculada à confiança que eles têm num Deus que cumpre as suas promessas. É o nome de Deus que está em jogo, não o nome de Davi. E é sempre reivindicado isso. Obrigado, Vitão. Sempre trazem à tona a ideia de que, olha, o Senhor vai mesmo permitir que isso aconteça comigo? Como nós lemos, como o diácono acabou de ler, o Senhor vai mesmo permitir que eu morra? Lá nos mortos, eles não cantarão a Ti, eles não louvarão a Ti. A verdade é que o salmista sempre traz à tona a verdade e a possibilidade de, estando eu aqui, o Senhor vai ser mais adorado, Senhor. Estando eu bem, o Senhor vai ser mais exaltado. Eu achei interessante, em um dos comentários, se eu não me engano, do Hernandes, ele diz assim, é interessante como os salmistas sempre apontam para a glória de Deus. Isso, ao menos, nos faz pensar uma coisa. Será que Deus... Não, foi o Nicodemos que falou isso. Será que Deus, de fato, perderia alguma coisa se eu morresse? E ele brincando diz assim, eu preciso ser um melhor teólogo, eu preciso ser, de fato, alguém que impacta para a glória de Deus com a minha vida. Porque como é que eu vou
orar assim: Senhor, não me mata, não tira a minha vida, porque quem vai te louvar ali na igreja em Cachamorra? Quem é que vai adorar e exaltar o seu nome? Quem é que vai... A ideia aqui é que Davi e vários salmistas trazem o tempo inteiro, Senhor, quem é que vai fazer aquilo que eu estou fazendo, Senhor? Não tira mais um. Me deixa aqui, me salva, Senhor, porque eu serei teu servo, eu adorarei o teu nome. É pelo teu nome, Senhor. E a verdade mesmo é que, às vezes, não é pelo nome de Deus. Às vezes, nem é pelo nome de Deus que a gente quer um emprego, às vezes, nem é pelo nome de Deus que a gente quer ser curado. E talvez é por isso que a gente passe por tudo isso, porque talvez só passando por tudo isso, as coisas na aflição começam a virar e a apontar para Deus. Por causa do teu nome, Senhor, tu me conduzirás e me guiarás. Como alguém que confia que Deus pode segurar em suas próprias mãos e levá-lo para um lugar de paz e de descanso. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Nesses 2 versículos, a gente continua vendo Davi dizendo para Deus: me livra dos meus inimigos, livra-me, Senhor, das minhas angústias, livra-me, Senhor, daquilo que eles têm feito contra mim. Eu, particularmente, não consigo dizer o que estava acontecendo, já que muitos estudiosos vão dizer coisas diferentes, eu não me atrevo a apontar o que seria a verdade, mas fato é que ele está sofrendo e também está sendo perseguido. E ele vai dizer: Senhor, o Senhor me tirará do laço que estão armando contra mim, pois o Senhor é minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Conseguem lembrar de alguém que disse isso também? Senhor, a ti entrego o meu espírito. Davi, sempre como sombra de Jesus que falaremos mais tarde, diz um texto que Jesus usa na cruz. Texto messiânico, mais uma vez. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Profunda aflição do poeta, profunda aflição do crente, profunda aflição do homem verdadeiro, do homem de Deus. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Coloca, então, Davi, toda a sua vida, todo o seu espírito, toda a sua história diante do Senhor. E diz: Senhor, diante de ti a minha vida está. A entrega de Davi é notória, não só com a sua fala clara de colocar nas mãos de Deus o seu espírito, mas é notória com a sua prática de expor diante de Deus as suas aflições. Porque é bem verdade que aqueles que não expõem as aflições diante de Deus, provavelmente não colocaram diante de Deus toda a sua vida. Porque eles acham que alguma coisa, alguma outra coisa pode saciar e pode resolver algumas áreas que só Deus pode. O versículo 6 vai dizer: aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Interessante Davi fazer isso. Davi faz isso, na verdade, muitas vezes. Senhor, ele está lembrando, não é interessante isso? É como se Deus não vou usar esse termo não. É como se ele quisesse trazer à tona a verdade de Deus para ele mesmo. Ele está dizendo: Deus, o Senhor aborrece, o Senhor odeia os que confiam em ídolos. E eu confio no Senhor. Percebe como é um filho olhando para um pai dizendo: o Senhor disse que o Senhor odeia quem confia em ídolos. Pai, eu estou confiando em Ti, me salva. Eu não confio em ídolos, eu não confio nas coisas fabricadas por mãos humanas. Então, Deus, olha para mim. É Davi levantando para Deus aquilo que ele sabe que Deus sabe. Eu vou contar tudo errado de novo, depois a Ludmila vai consertar para vocês. Mas tem uma parte nas Crônicas de Nárnia que... Tudo errado, eu vou contar errado, eu sei disso, mas importa a ideia. Que Dígore, a criança, é a Dígore, né? Que sai de um mundo para outro.
em cima de um cavalo, sei lá, que tem asa, e aí no meio do caminho ele fala que está com fome. E no primeiro livro, segundo, sei lá, ele está com fome. E aí ele só fala que está com fome depois que já saiu do país, da cidade, não sei onde ele estava, esqueci tudo. Mas eu não ia falar isso também aqui hoje. Então ele fala que está com fome no meio do caminho, mais ou menos isso. E aí ele fala pro cavalo, porque ele está lá em cima, lá, um ser mágico, eu estou com fome. E aí o cavalo diz para ele assim, olha, por que você não falou para Aslan? Aslan é a representação do Deus daquele mundo, ele era o próprio Deus, o criador de todas as coisas. Aí ele responde assim, mas ele não sabe de tudo? E o cavalo responde para ele sabe, mas ele gosta que vocês falem. Acho linda essa parte, porque quando C.S. Lewis escreveu esse livro, ele tentava fazer com que nós pensássemos Jesus em Aslan. E é engraçado ele falar para o cavalo, olha, eu estou com fome, por que você não falou para ele? Por que eu vou falar? Ele não sabe de tudo? Você não acabou de dizer que ele sabe de tudo? Ele sabe, mas ele gosta que vocês falem. A verdade é que ele comeu, né? Já estava tudo preparado, porque Aslan era onisciente, conhecia tudo o que ia acontecer, era só um ensinamento para Dígore, assim como é para nós. Mas a verdade é que Deus sabe daquilo que Davi estava falando, Deus sempre sabe de tudo, Deus sabe daquilo que nós vamos dizer antes mesmo de chegar na nossa mente, no nosso coração. Mas a verdade é que os homens e as mulheres de Deus falam, confiam no Senhor e sofrem diante do Senhor. Senhor, o Senhor disse que odeia quem adora ídolo. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Um homem que é crente, um homem que é filho de Deus, um homem que é salvo por Cristo Jesus, pode sofrer angústias de alma? A verdade é que você vai ter que rebolar muito, você vai ter que mexer em muitos textos para dizer que um filho de Deus não sofre as angústias da alma. Você vai ter que arrancar alguns textos da Bíblia, você vai ter que pular alguns versículos, você vai precisar fazer muitos malabarismos para pular textos como as angústias de Davi, como um Jesus sofrendo. A verdade é que crente sofre mesmo. Não é crente sofre mais, é crente sofre de verdade. Crente chora de verdade. Crente se angustia de verdade. Crente se entristece de verdade. Crente talvez fique como o profeta sem vontade de comer, sem vontade de fazer nada, mesmo depois de ter enfrentado poderosos, vai para o deserto e se esconde e não quer comer nada, não quer falar com ninguém, porque está triste, angustiado. A verdade é que crente passa por tudo isso. E se você, em algum momento, ouviu coisa diferente, isso talvez tenha deturpado a tua mente por uma teologia correta de sofrimento que o crente passa normalmente. Aliás, é bem provável que a nossa vida tenha mais períodos de sofrimento do que de profunda alegria. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheces as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. A maioria dos comentaristas desse texto vão dizer que esse momento ele quer trazer à tona um livramento real, um livramento de vida que Davi provavelmente teve. Ele diz, Senhor, o Senhor me livra dos meus inimigos, o Senhor me livra das maldades, o Senhor me livra das coisas que se levantam contra mim. Eu sei que o Senhor tem me libertado disso, tem me livrado disso, aliás. Eu sei que o Senhor tem feito tudo isso, Senhor. Mas é interessante que, no mesmo momento que ele está dizendo, o Senhor me livra, agora é uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos de profundo lamento. Davi é verdadeiro. Davi é gente. Eu ia falar gente como a gente, mas eu não sou gente como Davi, não. Então, Davi é gente. Davi é humano, Davi é homem. Davi sofre, peca, chora. Davi faz isso tudo
diante de Deus. E agora, olhem como é profunda a dor de Davi. Diz então o salmista: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem. Aqui parece que Davi está dizendo: eu só choro, ou que o meu semblante só aparenta tristeza. Eu vou seguir, depois eu comento isso que eu comentar. Só chora, só aparenta tristeza. E ele continua: e minha alma e o meu corpo também. Olha que interessante. O que Davi está dizendo aqui é que os seus olhos se consomem de tristeza. Eu tendo a pensar no choro, tendo a pensar na angústia de Davi. Alguém que provavelmente saiu da aflição que ele estava, alguém que provavelmente foi liberto daquilo que ele estava sendo perseguido, mas a angústia, a tristeza, a lamento, a dor, a choro, mas não só choro, aquele choro que só os olhos são impactados, mas a alma de Davi e o corpo de Davi sente tudo isso. Você talvez não tenha passado por isso nunca. Talvez você nunca tenha vivido tristezas profundas como a tristeza de Davi, mas muitos talvez aqui já tenham passado por isso. Muitos talvez aqui passem por isso continuamente. Muitos talvez aqui sabem dizer o que é o choro se consumir ou consumir os teus olhos. Muitos aqui sabem dizer, talvez, o que é uma alma seca, angustiada, um corpo que não deseja nem comer, nem beber, porque está triste, porque sofre de verdade. E é isso que Davi está passando. Tristeza, angústia. Olha o que ele diz no versículo 10: gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. A vida de Davi em profunda tristeza. O que Davi está dizendo, e é óbvio porque é real, e é óbvio porque é um poema, não é que a vida de Davi inteira foi tristeza, é óbvio que não. Davi está orando num momento específico, já viu? Se você brigar com a sua esposa provavelmente vai falar assim: mas tudo está horrível. É porque é assim, entendeu? Parece que toda a história é horrível, mas é só aquela briga. Você passa, aí o homem sabe lidar bem com isso, né? Passa, acabou, era só aquele momento e tal. Sabe como é que é? Não é assim não, vocês não são assim não, né? Vocês são diferentes. É só lá em casa. Mas a verdade é que Davi está apresentando de forma clara diante de nós o que ele está sentindo. Tudo na minha vida é tristeza, Senhor. A minha história está se consumindo com tristeza, a minha vida está se consumindo com profunda angústia. Os meus anos se passam e eu só choro, Senhor. É óbvio que não. Davi, em muitos momentos, está feliz, está alegre. Nos Salmos você vê ele alegre, feliz. Mas a verdade é que naquele momento eterno, pontual, e como diz um poeta, poemas são eternos enquanto estamos lendo, naquele momento eterno, a vida dele é profunda tristeza, profunda angústia. A minha força se vai por causa da minha iniquidade, e aqui há uma discussão grande em relação ao que quer dizer aqui. Eu fico com Calvino, onde ele entende que essa iniquidade no original tem a ver mais com ações externas do que o próprio pecado dele, não que ele não tivesse pecado, porque senão fugiria muito do contexto. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, as minhas tristezas, as minhas angústias, elas estão consumindo os meus ossos. E o versículo 11 vai dizer: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. E os que me veem na rua fogem de mim. Quando eu saí da internet, porque eu não tenho mais condição mental, psicológica, mas a gente conversava muito sobre isso, eu e Mirari, sobre o peso que é você estar diante de várias pessoas, sabe?
e falando muitas coisas que precisam ser verdadeiras porque a gente é crente. E aí a gente vai vendo pessoas assim sendo escorraçadas na internet. E aí, enquanto eu li esse texto aqui, eu li esse texto enquanto estava tendo lá o problema do Muse lá, né? Não sei se vocês viram. E aí, um influencer aí que estão zoando ele com a esposa, e ele cancelou o Twitter, cancelou tudo. E eu fiquei pensando, e a gente sempre fala isso lá em casa, são pessoas, né? São pessoas normais, a gente tem coragem de escrever e xingar as pessoas na internet, como se não fossem pessoas. E aqui Davi está dizendo, Senhor, eu tornei-me opróbrio, desprezado, inútil, lixo para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. E é muito interessante isso. De novo, não vou lembrar, até porque tudo que eu estou falando aqui estava escrito, agora eu perdi tudo aqui, eu estou falando, eu vou lembrando, né? Mas é interessante perceber que Davi, ele está dizendo claramente, Senhor, as pessoas, os meus inimigos me odeiam, os meus vizinhos me desprezam, eu sou horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. E ele termina como se estivesse piorando, sabe? E é assim a piora mesmo. Os inimigos, naturalmente, fazem o quê? Odeiam você. Então, está normal, Davi. Os inimigos nos odeiam. Mas aí ele vai falando, olha, mas os meus vizinhos, aqueles que estão próximos de mim e os conhecidos, os que me veem na rua, estão me abandonando. E ele termina dizendo assim, eu estou esquecido no coração deles, como morto. Davi está dizendo, Senhor, eles nem lembram de mim. Eu sou desprezado, eu estou abandonado, desprezado, esquecido. Eu sou rechaçado. Senhor, eles nem lembram de mim. Eu também não sei se você já sentiu isso, mas normalmente a gente sente isso com amigos. Normalmente a gente sente isso com pessoas que nós amamos. Porque, a não ser que você tenha alguma dependência emocional estranha, são as pessoas que nós amamos que nós nos importamos de verdade. E quando essas pessoas não se importam mais com você, quando essas pessoas se esquecem de você, coisas parecidas com essas acontecem. Senhor, estou esquecido no coração deles. Como morto, sou como vaso quebrado. É interessante a ideia do vaso quebrado, porque, como comenta João Calvino no comentário de Salmos, e eu li bastante esse comentário para poder estudar o texto, ele diz assim, o vaso tinha uma funcionalidade. E a ideia de trazer esse vaso quebrado como imagem é como se a gente estivesse tirando, é como se aquele vaso que um dia foi útil não servisse mais para nada. Aí você vê aquelas frases, né, de Twitter, quando precisavam de mim, me procuravam, agora que não precisam de mim, não falam comigo, aqueles dramas todos. Davi era meio dramático também, né? É mais ou menos isso que está sendo dizendo. Quando era um vaso útil, quando era alguma coisa que servia para alguma coisa, para eles, me chamavam. Mas agora que não sirvo para nada. Estou morto, quebrado, abandonado. A dor de Davi é exposta diante das suas angústias internas. A dor de Davi é exposta diante das suas angústias com as pessoas ao redor. O que sobra para Davi? O que fica, então, para segurar um homem como Davi? O que sobra para segurar um homem como Elias, sofrendo angústias profundas no deserto? O que sobra, então, para segurar o apóstolo Paulo, sofrendo angústias e perseguições? O que sobra para William Cowper, perdendo irmãos, mãe, casamento, tudo? O que sobra para Charles Spurgeon, que passou a vida inteira
a vida inteira em profunda angústia. Um homem que a história, a sua biografia diz que em muitos cultos, em muitos dias dos seus grandes sermões, que nós gostamos de ouvir, que nós gostamos de ler, porque são lindos e são preciosos e profundos, muitas vezes ele ia carregado pelos diáconos, porque nem andar conseguia de tanta angústia e tristeza que sentia. Carregavam-o, colocavam no tabernáculo metropolitano, não olhava para ninguém, pegava o texto, sem microfone, porque ele não usava o microfone, e lia até o final. Pessoas choravam, se convertiam, e ele voltava para casa para ser cuidado pela sua esposa, até o dia em que ele foi liberto, eternamente, na sua morte, das angústias que não o soltaram até o seu último dia. Como que esses homens conseguem viver até o final de sua vida? E pior, como que eles conseguem pregar? Como que eles conseguem escrever? Como que eles conseguem aconselhar? Como é que eles conseguem adorar? Como é que eles são crentes? A verdade é que a resposta está lá no início, né? Porque é pela graça. E é sempre pela graça. Aliás, esse livro daqui de cima, a explicação dele é basicamente a graça diante de aflições de homens da Bíblia, mas é interessante ver de forma clara a voz de Davi aqui, nesse trecho final do Salmo. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Eu disse como se alguém estivesse pregando para a sua própria alma, quanto a mim, diante de tudo isso que eu estou sentindo, desprezo, angústia, aflição e toda essa dor, quanto a mim eu digo, Senhor, tu és o meu Deus. Pregando para a sua própria alma como ele sempre faz. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Eu lembro de Moisés. Moisés, quando nós brincamos com ele na rua, o pastor Hilton sempre conta essa história, mas ele esquece uma parte, que a gente estava com um laser, né, e eu botei o laser nele. Foi por isso que ele ficou falando, Deus é soberano, Deus é soberano. Parei lá dele com o carro escuro e fiquei botando laser, assim, ele começou, Deus soberano, Deus soberano, Deus soberano. E aí eu parei, abri a janela, era o meu laser, né, ele ficou desesperado. Mas, eu e Mirar, né, rindo pra caramba no carro. Mas, ele comentou, acho que ele está assistindo hoje, ele comentou que ia assistir, mas a verdade é que o que Davi está trazendo à tona aqui agora é que, Senhor, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, eu digo para a minha própria alma, a minha vida está nas tuas mãos. Olhem, a vida de Davi está nas mãos dele, nas mãos de Deus, não quer dizer que Davi não tem aflição, não quer dizer que Davi não tem angústia, quer dizer simplesmente que a fé de Davi é suficiente para mantê-lo firme nas promessas de Deus, para Deus e por meio de Deus. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Faze resplandecer o teu rosto da ideia de intimidade. Fala comigo, sê presente. Salva-me por tua misericórdia. A verdade é que Davi está dizendo, eu sei, Senhor. Eu sei que eu não adoro ídolos, eu sei que eu estou tentando e buscando fazer aquilo que é do teu agrado, mas, Pai, salva-me pela tua misericórdia, não por quem eu sou, mas por quem o Senhor é. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Olha que interessante, de novo, não preciso explicar, mas de novo ele traz à tona Deus, não ele. Senhor, não me envergonhe. Por quê? Porque eu te invoquei, Senhor. Diante dos homens, eu estou dizendo, eu confio no Deus de Israel. E agora, Senhor, eu vou morrer? Não me envergonhe diante deles, Senhor, porque eu te invoquei, que o seu nome, Senhor, seja adorado. O que Davi se importa é com o nome de Deus. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Na verdade,
verdade é que Davi está orando ao Senhor. E vai agora para os últimos 2 versículos, mas nessa oração de Davi, o que Davi está dizendo é: Senhor, o seu nome foi engrandecido numa cidade sitiada. Cidade sitiada, que a gente pode traduzir como um momento de aflição, um momento difícil. Foi um momento difícil de Davi, que fez com que o nome de Deus fosse engrandecido. Talvez os nossos momentos de tristeza e aflição sejam os únicos momentos que Deus vai fazer com que o nome dele seja exaltado na sua história. Não é verdade que crente não perde emprego. Não é verdade que crente não fica doente. Não é verdade que não existe crente pobre. Não é verdade que crente não vai sofrer. Crente vai sofrer. Vai mesmo. E é no sofrimento, e é nesse sofrimento que Deus glorifica, não o seu nome, desculpa, também não é verdade, que você sofre para ser exaltado porque a sua vitória tem sabor de mel. Não é verdade. A verdade é que no teu sofrimento, talvez por um período de tempo, ou talvez pela sua vida inteira, só vai acabar, ou só vai e só deve redundar a glória de Deus. Enquanto eu estava tirando um documento, acho que para viagem com meu pai, voltando da Barra uma vez, tocou um louvor que diz assim: toda dor é por enquanto. Meu pai disse assim: é verdade, né? Toda dor é por enquanto. Eu falei: daqui a pouco a gente morre. Ele: que isso, cara? Não, estou falando que passa, tudo passa. Eu falei: mas nem tudo. Às vezes a gente vai morrer em dor. Rimos muito, choramos, estou brincando. Mas a verdade é que é verdade. Toda dor é por enquanto. E os versículos vão acabar, a oração de Davi vai acabar. E é importante a gente pensar que talvez as nossas orações não vão mudar. Não vão mudar o coração de Deus. Aliás, eu vou dizer, as nossas orações provavelmente não mudarão o coração de Deus. E Davi está querendo nos ensinar a ter uma vida de oração. Eu vou e falo isso. A verdade é que a vida de oração não é para que Deus faça o que você quer. A vida de oração é para que nós entendamos que nós podemos confiar num Deus que não muda. A vida de oração é basicamente para que eu consiga sofrer perdas, para que eu consiga sofrer aflições, para que eu consiga ver minha conta bancária caindo, para que eu consiga ver um filho sofrendo, para que eu consiga ver a perda, a morte, a dor. A vida de oração também é para que eu veja mais cor na alegria, mais doçura naquilo que é doce, para que eu consiga ouvir melhor as músicas. A vida de oração, ela clareia a mente. Ela nos dá a possibilidade de amar o que deve ser amado, odiar o que deve ser odiado. É a vida de oração, irmãos, que faz com que eu ame de verdade, me alegre profundamente e também saiba sofrer e ficar triste de verdade ou da maneira correta. 22, 23 e 24, para terminarmos. Eu disse na minha pressa, ou no meu medo em algumas traduções: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Olha o que Davi está dizendo. Eu disse na minha pressa. Davi disse no seu medo, na sua pressa. Davi disse enquanto estava amedrontado com tudo que estava acontecendo ao redor: o Senhor não está me ouvindo. Davi está confessando diante de Deus que, enquanto ele estava com medo, ele diz: o Senhor me tirou da sua presença. Percebam a seriedade e a sinceridade desse homem. É Davi que está dizendo. Davi está chegando para Deus e está dizendo: Deus, eu falei isso tudo aqui agora, mas teve um momento na minha vida que eu achei que o Senhor tinha me abandonado. Não tem momento na nossa vida que parece que Deus abandonou? E Davi está sendo sincero com Deus. Deus, eu disse na minha pressa, eu disse rápido demais, eu disse no meu medo. O Senhor me tirou da presença dele, mas, não obstante,
Ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, todos os seus santos. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. O conselho final, e é a oração de Davi, é que sejamos fortalecidos. Fortalecidos não porque somos fortes, fortalecidos porque é importante que lembremos continuamente das promessas de Deus. Coloquemos diante de nós as promessas de Deus e fortalecemos-nos com a verdade divina de um Deus que está cuidando de nós. Ele não perde, não solta, não as coisas não aparecem para ele sem que ele saiba anteriormente. Surpreendido, essa era a palavra. Ele não é surpreendido. Deus sabe de tudo. E Deus faz tudo e coopera, e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus sempre é um Jesus adorado. Talvez em sofrimento, talvez em dor. E é só por isso que o crente pode sorrir no lamento, sorrir na aflição. Porque ele sabe que diferente dos infiéis, diferente dos descrentes, ele tem um Deus que cuida, que está sustentando a história. Ele tem um Deus que conta os seus dias. Eu não poderia fechar esse pensamento, e eu espero que tenha ficado claro, porque eu perdi tudo que eu escrevi e fui lembrando aqui enquanto eu ia lendo. E eu não posso deixar de lembrar que Davi é sombra. Davi é sombra de Cristo Jesus. Davi, nesse salmo, diz: Senhor, eu entrego a minha alma nas tuas mãos. O meu espírito entrego diante de ti, como Jesus repete lá na cruz. Porque Jesus cumpriu. Jesus não só cumpriu aquilo que nós deveríamos fazer, mas Jesus sentiu a aflição maior, muito maior do que Davi. Se Davi foi odiado, Jesus foi odiado mais. Se Davi foi desprezado, Jesus foi mais desprezado. Se Davi foi usado, Jesus é mais usado. Se Davi tentaram matar, Jesus foi morto. Há uma diferença grande entre Davi e Jesus. Davi é um grande homem, é óbvio que é. Mas há uma diferença grande entre aquilo que ele apontava, Jesus, o homem de Nazaré, o Galileu. Jesus é aquele que sofreu e foi desprezado, foi morto. E de fato, teve um desprezo que nós nunca teremos, que é o nosso Deus Pai nos abandonar. Jesus, Deus, foi abandonado por seu Pai, Deus, para que nós, filhos amados, nunca pudéssemos sentir essa dor. Jesus é um emblema de um homem que sabe sofrer. É porque Jesus sofreu e venceu a morte que eu sei que eu posso ser forte, eu posso continuar, eu posso caminhar. Amém? Nós vamos orar, porque Deus continue falando aos nossos corações. Eu repito a indicação desses livros: o Diário de David Brainerd, Depressão e Graça, e, se você quiser, o PDF, são 18 páginas de John Piper falando que crente pode sofrer, contando a história de William Cowper, um grande poeta, escritor da nossa igreja, Igreja de Cristo, que sofreu, morreu, que talvez um dia nos encontraremos no céu. Amém. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos por essa palavra pregada, te louvamos pelo teu cuidado. Senhor, o Senhor sabe das nossas angústias, o Senhor sabe das nossas aflições, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece as vezes que estamos caídos, prostrados,
O Senhor sabe os momentos em que não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de comer. O Senhor conhece as nossas aflições. O Senhor sabe tudo o que tem acontecido na nossa vida. E Deus, nós não estamos aqui para dizer que todas as coisas vão mudar essa semana. E nós sabemos que muitas igrejas abriram hoje para dizer que as coisas essa semana vão mudar e que coisas melhores virão. Mas a verdade é que aquilo que nós precisávamos já veio. E Deus, o que nós te suplicamos, Pai, é que nas angústias da nossa alma, nas dores das nossas aflições, Jesus, o teu Filho, seja suficiente. Que Jesus seja de fato presente. Que nós possamos enxergar o teu Filho. O teu Filho, quando as coisas parecem bem, mas as angústias no nosso coração aparecem. O teu Filho, quando as coisas estão de fato ruins e as angústias aumentam, que o teu Filho, Senhor, se apresente a nós. Que tenhamos uma vida de oração verdadeira. Que sejamos gratos por um Senhor que cumpre suas promessas. E obrigado, Senhor. Obrigado porque não somos salvos pelo nosso próprio coração. Obrigado porque não somos salvos pela nossa própria força. Obrigado porque é o Senhor que nos escolhe, nos elege, nos salva e nos mantém firme até o final. Porque, Senhor, se não fosse o Senhor, estávamos perdidos, estaríamos distantes de Ti. Obrigado. Que o salmo do Teu Filho Davi repercute em nosso coração. Que a nossa alma seja, de fato, acalmada. Acalmada por Teu Filho, por Tua verdade, por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar?